Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Todo mundo no clima do ho, 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 né? No futebol, querendo saber quais são os presentes de Natal que deixaram por aí. Tem algum? Só vai ter ano que vem? Tá parcelado no cartão? Já chegou? Enfim, como estão os clubes de futebol se movimentando no mercado da bola em clima natalino, né? É claro que a gente fica fazendo essa brincadeira, a alusão aí ao Papai Noel, aos presentes, mas a equipe dos Toques está aqui para desejar um excelente Natal para vocês, aproveitar também para desejar um excelente fim de ano, sabendo que Natal significa renovação da esperança no nosso coração, esperança de um mundo melhor, esperança de sermos pessoas melhores, de melhorarmos a vida da nossa família e, é claro, com muito trabalho, com paz, com alegria no coração, com fraternidade, empatia, valores morais e espirituais que nos tornam pessoas melhores. Essa é a mensagem do Natal, é o nascimento da salvação, da esperança expressa na figura emblemática de Jesus Cristo. E esse sim, o verdadeiro sentido do Natal. Agora, voltando aqui para o mercado da bola, a gente falando de futebol, gente, os clubes estão se movimentando de forma muito tímida nesse final de ano. Até achei que haveria uma voracidade maior do que foi na virada do ano de 2024 para 2025. Final de 2025 tem sido muito tímido, as equipes estão muito mais focadas em trocar o comando, em fortalecer espinha dorsal, barca, do que realmente, desesperadamente, anunciar pacotões, né? Começando por São Paulo, se a gente for analisar a situação do Palmeiras, o Palmeiras está buscando agora um volante. Depois da saída do Aníbal Moreno, muitos nomes são especulados no Palmeiras. A nova do dia é o nome de Marlon Freitas, que muito agrada Abel Ferreira e que estaria aí na mira do Alviverde para a temporada de 2026. Mas isso depende de uma série de fatores, né? O Botafogo querer negociar, valores envolvidos, o jogador querer sair do Botafogo. E é claro, é preciso que o Abel Ferreira saiba que as características dos jogadores são muito diferentes. Muito diferentes. Aníbal Moreno é um jogador completamente diferente do Marlon Freitas, por mais que atue numa faixa semelhante do campo, né? E o Palmeiras, como eu falei para vocês, busca reforços para a temporada 2026 no padrão Andreas Pereira. O que isso significa, não faço a menor ideia, né? Ó, São Paulo. São Paulo, a gente já falou, se reforçou com o Danielzinho do Mirassol e está buscando alternativas BBB, bom, bonito e barato no mercado, né? Houve aquela situação com o Botafogo que não prosperou e nem vai prosperar, não vai para frente. O São Paulo viu uma grande chance de reforçar o seu elenco, mesmo que cedendo ali Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho ao Botafogo. A ideia do São Paulo era genial, né? Pegar Vitinho, Savarino, sei lá mais quem, trocar por esses três. Claro que não deu certo, né? O São Paulo, se quiser algum jogador do Botafogo, vai ter que tirar dinheiro do bolso. O São Paulo não tem para tirar. Então o São Paulo deve mesmo negociar alguns jogadores e buscar no mercado BBB alguma coisa para começar o ano, já que não está na Libertadores, na pré-Libertadores, então não vai começar o ano desesperadamente em termos internacionais em fevereiro, né? Mas o Brasileirão está em janeiro batendo a porta de todo mundo. O Corinthians tem um grande problema, por mais que seja o campeão da Copa do Brasil, tirando onda, a torcida está feliz à beça, só que o problema do Corinthians é sempre o mesmo, né? São as dívidas que não param de crescer. A premiação da Copa do Brasil não faz nem cócegas na dívida que o Corinthians tem e vai acumulando ao longo dos anos. Fabinho Soldado foi embora, o Corinthians sonhou aí com alguns profissionais, entre eles Alessandro Brito, que está muito bem empregado, obrigado, não vai sair do Botafogo. E o Corinthians, no momento, está sem esse manager que organiza essas questões do futebol e tem o Transferban, né? Então, por mais que o Neto, craque Neto, um abraço aí à equipe do craque Neto, tenha falado do interesse do Corinthians no Savarino, não passa realmente de interesse, tá? Porque o Corinthians, nesse momento, não pode contratar ninguém. Afinal de contas, tem um Transferban para resolver. Santos. O Santos, uma situação um pouquinho mais tímida, vem buscando aí substituto para o Guilherme, né, que é a grande válvula, foi a grande válvula de escape
Mas a verdade é que o noticiário do Santos está muito em torno, isso é um erro muito grande, da renovação com o Neymar. O Santos precisa descolar-se aos poucos da sua imagem, da imagem do Neymar. Não que o Neymar não tenha ajudado o Santos, pelo contrário, acho que atrapalhou muito, mas acabou no final das contas ajudando também. Só que enquanto o Neymar for maior do que o Santos, não acho que o Santos vai chegar a algum lugar interessante. Que bom que conseguiu a Sul-Americana, não vai ter aí um calendário vazio, porque Sul-Sudeste seria o fim da picada, mas Santos ainda longe de contratações que façam o torcedor sonhar com alguma coisa que não seja a coadjuvância em 2026. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama vive momentos de incerteza, mais propostas negadas pelo Rayan, né? Houve aí interesse de diversos clubes europeus pelo Rayan e o Vasco negando proposta. O último foi o Zenit da Rússia. O Vasco não aceitou a proposta, está cada vez mais elevando o padrão aí de negociação envolvendo a joia Rayan. Bom, a situação do Vasco, não vou dizer que ela é desesperadora como a do Corinthians, não, porque o Vasco teve homologada a sua recuperação judicial, mas ainda assim vive inconstâncias, turbulências. Agora o Pedrinho dizendo que não vai concorrer à reeleição. Ele está certo, ele quer paz, ele sofreu muito, o Pedrinho sofreu muito. Para chegar onde chegou agora, no momento em que o Vasco pôde sonhar com o título, o Pedrinho teve até a sua família ameaçada. Então o Pedrinho está cansado, está de saco cheio, e não deve realmente se reeleger. E aí o torcedor do Vasco começa a ficar desesperado, né? Meu Deus do céu, Euriquinho, Levenciano, e aí aqueles nomes, né, que estão muito preocupados com o Vasco, começam a aparecer e a torcida vai ficando desesperada, porque pelo menos o Pedrinho, com um trabalho de austeridade, conseguiu fazer o torcedor do Vasco voltar a ter dignidade. Né? Ah, mas vice de novo, então, gente, vamos parar com esse papo, porque só é vice quem está na final. E só é campeão quem disputa várias vezes. Então, o Vasco, de certa forma, não vou dizer que está no caminho certo, mas está muito melhor do que estava há um ano atrás. Tá? O Fluminense também buscando aí jogadores do Mirassol, o famoso BBB, bom, bonito e barato. Tem visto alguns jogadores saírem, mas a ideia do Fluminense é a manutenção da sua espinha dorsal. Agora tem uma dor de cabeça, porque o principal jogador foi embora para o Porto, o Thiago Silva. Tentou o Nino, não conseguiu. E nesse fim de ano o Fluminense tem sido muito tímido também nas suas negociações. É claro, vive um momento de troca de comando, por mais que a chapa seja a mesma, o presidente mudou. Mas a torcida do Fluminense está chateada. Pô, enquanto o Flamengo anuncia aí 2 bilhões de receita, a gente está colocando símbolozinho na rua... e agora? Álvaro Chaves, com a rua Alice, pelo amor de Deus. Enfim, crítica para tudo que é lado, o torcedor também não tem muita paciência, mas o Fluminense, é claro, está pensando em se reforçar no mercado e isso deve acontecer. O Botafogo, que atirou para vários lados, parecia que anunciaria um pacotão antes do Natal, mudou de comando, agora Martim Anselmi, agora tem que esperar, porque a chegada do treinador ela é muito importante para o anúncio dos reforços, né? Seria extremamente antiético que antes da chegada do treinador ou após a chegada do treinador, o treinador de férias, o Botafogo anunciasse 5 reforços. Existem jogadores que estão em compasso de espera para o anúncio, né? É o caso do Lucas Vidalba, o Botafogo está muito próximo de acertar um empréstimo do zagueiro Jair Cunha, do Nottingham Forest, tem o Mendonça, né? Bom jogador venezuelano, que também está em compasso de espera para ser anunciado, o Botafogo pretende adquirir esse jogador, e outros que podem pintar aí também por empréstimo com opção de compra, enfim, caso do Júlio Romão, Pedro Bicalho, Botafogo também fazendo aí algumas ofertas para aquisição, tudo em compasso de espera no momento, já que Martim Anselmi ainda não pisou em terras cariocas e não iniciou planejamento para 2026. O Flamengo, é claro, está numa situação muito melhor do que os seus rivais, né? A espinha dorsal que será mantida do time campeão da América e campeão brasileiro, talvez perca aí o Saul. O Saul Niguez vai fazer uma cirurgia, deve voltar em 4 meses a jogar pelo Flamengo. Não vai fazer tanta falta cá para nós, né? Inter e Grêmio buscando se acertar no mercado, né? O Grêmio de treinador novo, aí com o Luiz Castro,
que vai comandar o departamento de futebol, mas a dificuldade é sempre a mesma, né? Convencer jogadores a atuar pelo Grêmio. O Inter é a mesma coisa. O Inter vai jogar a Copa Sul-Sudeste, então o planejamento vai ser de reconstrução da espinha dorsal, que acho que já deu, né? Alguns jogadores já deram no Internacional. A gente vai falando um pouco mais, né? Na próxima Mercado da Bola a gente dá destaque às equipes do Nordeste, às equipes do Paraná, principalmente aquelas equipes que subiram da Série B para a Série A. Precisam se reforçar e muito! E a gente vai falar também do grande passo do Curitiba, que foi adquirido pelo Grupo Del Valle, uma parte da SAF Curitiba adquirida pelo Grupo Del Valle. A gente vai falar aí sobre a importância disso, principalmente em revelação de jogadores pelo Coxa. Ficamos por aqui, Mercado da Bola e Dois Toques, a casa do futebol, trazendo para você nesse plantão especial dia 25 de dezembro. Beijo grande a todos!